Você que está assistindo provavelmente já conhece alguns analistas de mercado, alguns analistas de desempenho, alguns inclusive já passaram aqui pelo canal. Mas e analista de dados, você conhece algum? O convidado desse vídeo é o William Borges, e ele é analista de dados no Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Vamos conversar sobre essa área nova, sobre a sua profissão e, claro, sobre a trajetória dele também. Então, se você ficou curioso, fica ligado aí e bora pro vídeo. William Borges, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do meu humilde canal. Bem-vindo ao Carreira Futebol. Eu começo normalmente perguntando sobre a formação acadêmica da pessoa, né? O que ela estudou, onde ela estudou, principalmente na sua área, que é uma área aí um pouco nova dentro do mundo do futebol. Então, vamos aí à pergunta. O que você estudou e onde você estudou também, a sua formação? Então, prazer, Renan. Muito feliz por estar participando aí do canal, legal, uma iniciativa boa e tal. Cara, eu, na realidade, dificilmente no futebol tu vai ver isso, né? O cara formado em administração, com pós-graduação em estatística, trabalhando no meio da parte de performance, saúde, né? Então, o que aconteceu na minha vida, né, para chegar nesse momento? Então, eu comecei a faculdade de administração, e nesse momento da faculdade, nos momentos que eu comecei a ficar mais avançado lá, eu comecei a chegar nas cadeiras de estatística, e foi uma cadeira ali que eu mais me interessei, aonde me dei melhor, assim, e como eu cheguei no Grêmio, é que assim, eu entrei no Grêmio com 15 anos, Caramba. então eu comecei já fazendo uma parte administrativa, eu trabalhei no RH com uma parte administrativa, depois que eu trabalhei 2 anos no RH, eu foi finalizado o contrato, né? Era menor aprendiz, né? Na época era menor aprendiz. E aí conseguiram, pelo bom trabalho que eu fiz, conseguiram um estágio para mim no departamento médico da base, das categorias de base, no caso. Lá no Olímpico ainda, antigo estádio do Grêmio, nem era na Arena ainda. E aí eu fui convidado para ir para trabalhar lá, eu aceitei, e como estágio, tipo, não fui nem contratado direto, fui ainda mais como estágio, mais um ano e pouco, quando eu me formei no ensino médio. E ali eu já comecei a parte administrativa, eu tinha que organizar exame, tinha que organizar agenda. Eu gostava dessa parte de organização, de controle e tal. Foi até que o momento que eu fui efetivado, né, nesse departamento médico da base, trabalhei com vários médicos, fisioterapeutas ali, sensacionais ali, que me passaram muita experiência. E foi o momento que a gente começou uma implementação do ISO 9001 lá. E quando tu tem padronização, tem que trabalhar com gestão de qualidade, tem que trabalhar muito bem com os dados. E foi ali que eu comecei a gostar dessa parte de padronização. Eu vi que batia muito com o que eu gostava, que os dados estavam dentro, estavam presentes nessa ferramenta de gestão de qualidade. E aí eu comecei a ser o responsável pela gestão de qualidade do setor. Como os médicos acabavam ficando muito mais... eles não ficavam muito tempo no clube, então, tipo, eles iam pro treino, mudavam, na tarde era um outro médico. Então, tipo, não tinha... eles não ficavam muito tempo. Então, essas responsabilidades acabaram ficando para mim, e eu fui abraçando, fui aproveitando. E com essa implementação do ISO 9001, a gente conseguiu ter um sistema de gestão de qualidade, que todo mês a gente tinha uma reunião mensal, que a gente tinha que apresentar os dados do setor. E bateu junto com a minha faculdade, que eu estava fazendo as cadeiras de estatística, e eu comecei a gostar. Eu tinha que controlar dados, eu olhava as ferramentas de estatística e pensava, cara, pô, será que eu consigo estimar as lesões que tem que pode ter nos próximos meses? Porque nessa ferramenta que a gente tinha as reuniões, a gente tinha que fazer uma previsão, e se essa previsão não batesse, a gente tinha que fazer um fato causação, a gente tinha que explicar o porquê que isso aconteceu, por que não aconteceu. Então, tipo, se eu controlasse os dados, mesmo que minha previsão desse errado, eu saberia o porquê. Então, foi nessas ferramentas assim que eu comecei a gostar, me formei, e aí continuei no departamento médico das categorias de base. Eu era assistente administrativo, né? E aí os médicos que trabalhavam comigo sempre gostaram do meu trabalho. Eu tive o coordenador médico, que hoje é médico do profissional, que foi que me levou lá para cima, lá para o profissional, né? Que foi o Dr. Márcio.
ele sempre apostou em mim e sempre gostou do meu trabalho. Então, quando eu comecei a ir para essa área, eu vi que no profissional não tinha o analista de dados, né? Uhum. Então, eu comecei a fazer bastante trabalho ali na base. Eu estava quase como um responsável pela secretaria de base, porque eu tinha que ser responsável pela gestão de qualidade. E eu fui criando confiança, fui amadurecendo, fui criando novas ferramentas. Foi quando comecei a criar um dashboard de lesões, comecei a fazer ferramentas de comunicação ideais, assim, coisas fáceis que a gente conseguiria controlar o atleta, conseguiria saber uma incidência, fazer um levantamento epidemiológico das lesões, entender o que acontece com o atleta, tentar diminuir as lesões, prevenir. Uhum. Então, eu era o cabeça por trás dos profissionais técnicos, né? Porque não posso me meter também na parte técnica do educador físico, do médico, do fisioterapeuta. Então, Uhum. eu sempre o cara que norteava ali as tomadas de decisões. Então, e com isso, essa experiência, eu comecei a padronizar todos os processos lá do departamento médico, por causa da ISO 9001, a gente tem padronização. Então, eu fui pegando amor pelos dados, assim, fui gostando bastante. Então. Em 2008 e 2010 eu trabalhei como aprendiz, de 2010 a 2020 como assistente administrativo da categoria de base. Aí eu me Uhum. formei. Em 2020 eu tinha recebido o convite para subir pro profissional. Já estava feliz e tudo. E em março veio a pandemia. O que aconteceu? Não consegui subir. Aí acabei chegando no meio de 2020, o Dr. Márcio, ele conseguiu com que eu subisse como assistente administrativo para suprir algumas necessidades por causa da pandemia, mas sabendo que eu poderia já me transformar em analista de dados lá. Porque eu já Uhum. estava exercendo o papel de analista de dados, mas não tava escrito no papel ainda, né? Não oficial. Então, eu acabei subindo em 2020, no meio da pandemia, na loucura. A gente teve surto de Covid, teve muita coisa. Então, acabei também fazendo parte junto com o Dr. Márcio, da criação lá do protocolo do Covid e tal. Foi bem legal, uma experiência bem boa. E aí, quando eu cheguei lá, que eu acabei saindo da parte administrativa. Realmente, eu comecei a trabalhar com os dados. Ao todo são quantos anos já no Grêmio, então? Eu tenho 30 anos, eu tô 15 anos, metade da vida tô no Grêmio. Caramba, bom. Hoje, quais são as suas principais responsabilidades como analista de dados dentro do Grêmio? Eu trabalho com a nutrição, com a preparação física, com a fisiologia, que é uma parte da preparação física, um pedaço, com a Uhum. fisioterapia, com os médicos. Então, essas áreas da saúde, elas geram muitos dados, muitas informações dos atletas. Então, tipo, na nutrição, tu tem controle de massa corporal, tu tem percentual de gordura, percentual de massa magra, que é importante, que tem influência também na lesão, tem influência na performance. Preparação Uhum. física, tu trabalha com os dados GPS, controle de treino de academia, controle de treino de força, fisioterapia, controle de lesão, controle de atendimento, controle de prevenção, né? Tem atendimentos preventivos. Então, o analista Uhum. de dados, ele está no meio de todo mundo e ele é o cara meio que só distribui a informação. Tipo, Uhum. eu não aplico o exercício, eu Uhum. não vou para viagem com os caras dar aquecimento no campo, não. Eu sou o cara que fica no laboratório, Sim. fica lá no computador, claro. Tudo é muito englobado ali no Grêmio, né? Tudo é dentro da academia, próximo ali, tenho contato com os jogadores, falo com os jogadores, explico para eles, mostro para eles a importância da carga do que eles estão fazendo, o nível de cansaço que eles podem estar chegando, então o risco que eles podem estar apresentando de lesão. Então, essa abertura eu tenho com os jogadores, isso é muito legal, tenho com a comissão técnica e com todo o staff. Então, isso é legal, que é uma área nova, que foi muito bem recebida com o tempo, fui ganhando meu espaço com o tempo. Aí eu já trabalhei com uns 4, 5 treinadores ali no Uhum. profissional, né? Que o Renato ficou muito tempo, né, no Grêmio. Então, mais tempo que o Renato, mas em 2021 a gente teve umas mudanças de treinadores ali, a gente trabalhou Uhum. com alguns treinadores diferentes. Sim. E tu vai pegando experiências, né? Tu vai conhecendo preparadores Uhum. físicos diferentes, fisiologistas diferentes. Então, e eu sou
o cara, o analista de dados tem que ser uma esponja, vai ter que ir aprendendo as coisas ruins e boas e também saber o momento que o analista de dados tem que falar. Hoje a gente tem um departamento só de ciência, saúde e performance, então o analista de dados é a peça, como se fosse um assessor ali do coordenador do departamento. Então é o cara que analisa os dados de tudo de saúde e performance que possa influenciar num risco de lesão ou numa falta de preparo físico de um atleta. Então, o preparador físico vem, conversa comigo, isso é muito legal, né? Essa abertura que eles dão, né? E entendem a minha parte, porque eu também tenho que saber o limite da minha profissão. Uhum. Porque eu não posso simplesmente falar alguma coisa, eu posso até saber, mas não, tecnicamente, não é da minha área, então eu não posso meter, Sim. eu tenho que passar a informação, a tomada de decisão daí não vai partir de mim, entendeu? Boa. Hoje em dia os jogadores eles têm mais consciência, né? Tipo, eles dão valor e dão importância a essas informações. Eles sabem que ele precisa melhorar a qualidade do sono, melhorar a qualidade do treino. Eles Sim. sabem que, tipo, é tudo em prol do time, né? Da evolução dele, que vai trazer retorno dentro de campo, né? E quando tu trabalha num clube assim como o Grêmio, a gente tá trabalhando muito atleta que jogou na Europa, né? Então tem muito atleta que tá voltando da Europa e tá tem esse padrão, já Tá vem com essas acostumado. manias boas, né? Que diria, né? Esses vícios bons, assim. Então, esses atletas, eles gostam de estar por dentro dos dados. Tem alguns atletas que chegam lá e já acabou o treino e já querem ver como é que foi, e já saem olhando o tablet lá, porque a gente tem um controle em tempo real, já saem olhando o tablet ali, vendo quanto que correr e tal. Mas o atleta também tem que ter a noção que o futebol não é só correr, né? Tem que saber aliar isso aí também. Às vezes tu pode ter corrido muito, mas não entregou tecnicamente o que deveria, entendeu? Então, Sim, os dados, eles são auxiliares, não são sim. definitivos. Tem que saber interpretar os dados, né? Claro. Quais você diria que são os maiores desafios da sua profissão? Então, como citei anteriormente, é o limite da parte técnica, né? Então, acaba que às vezes, as tomadas de decisões não partam de mim, mas eu tenho que ter um ponto de influência no profissional que toma a decisão e explicar para ele, tentar passar o mais claro possível a informação que eu estou querendo passar. Então, se eu vou passar algum dado, eu tenho que saber mostrar esse dado, porque tu pode até saber qual é a melhor tomada de decisão a se tomar. Não, nem sempre tu vai estar certo. Então, esse limite tu tem que saber controlar, e ele é muito fácil de tu passar. Então, acaba que daqui a pouco tu pode se meter numa área que não é tua, pode estar errado. Então, tem que saber meio que cada um no seu quadrado, mas ter uma transdisciplinaridade, sabe? A gente saber passar a informação, trabalhar todos os setores em conjunto, mas também tu não pode estar fazendo o serviço do profissional que está lá, até porque ele é bem pago para estar lá e ele tem as suas qualidades para estar onde está. Então, cada um tem que respeitar o seu setor, tanto que o pessoal respeita o meu também, sempre muito tranquilo. Eu vou te falar que eu sou muito bem recebido ali pelas áreas, assim, o pessoal me respeita bastante e o analista de dados tem que saber também respeitar o profissional que está junto com ele ali, e isso aí faz o trabalho seguir para frente, até porque a gente trabalha pro do atleta, né? Não em Claro. prol nosso, assim, né? A gente trabalha para nossa evolução diária, mas sempre pensando no atleta, né? Sim. O futebol ele é multidisciplinar, né? Que é a palavra da moda, né? Mas é isso que você falou, tem que cada um tem a sua especialidade, cada um tem a palavra final na sua determinada área, então tem que saber, Sim, né, circular ali entre todas as áreas. sim. Como é a relação do analista de dados com o analista de desempenho? Então, lá no Grêmio a gente tem uma relação muito boa, me dou muito bem com os guris da análise de desempenho, eles entendem muito de futebol. Eu já sou um cara que eu vou muito para a área de saúde e performance,
se tu me perguntar coisas táticas, eu vou saber o básico do básico. Os guris sabem coisas avançadas, tem curso da CBF, cursos avançados. Então, eu sou leigo na parte técnica, tática. Porém, usando os dados, a gente consegue trabalhar algumas coisas. E os guris, eles acabam me pedindo uma ajuda para criar um relatório, para montar alguma análise, algum padrão, tentar encontrar algum padrão. Então, a gente tem uma boa relação. Eu trabalho com eles assim, conforme demanda, eles precisam de alguma coisa, eu ajudo. Os relatórios de jogos eu faço junto com eles, então eles fazem todo o scout, eu monto o relatório. Então, a gente trabalha bem aliado, mas eu não me meto muito na área deles. Eu sou o cara que mais faço análise, ali passo para eles ali a minha visão dos dados, e a partir daí eles acabam tomando as tomadas de decisões dele, não participo de reunião, não participo de nada. Qual é o momento mais marcante da sua carreira até hoje? Tem várias, assim, mas a principal realmente é quando eu consegui subir profissional. Eu estava lá na categoria de base e chegaram para mim e falaram, ó, a partir de amanhã tu tá promovido a profissional, começa a trabalhar lá. Aí é uma sensação, até porque, que nem eu te falei antes, eu tava subindo, mas acabei não subindo por causa da pandemia, e no meio da pandemia, eu mesmo assim, demorou uns 4 meses, então, tipo, tu tava quase no profissional, aí na pandemia o Grêmio deu uma parada, todo o futebol parou, então tu não sabia nem se ia continuar tendo emprego. Sim. Por causa da pandemia, e aí quando tu volta tendo essa promoção aí, é a melhor sensação possível, que é a vitória profissional do cara, né? Tu trabalha bastante, tu estuda bastante para chegar nesse momento. Muito bom. Mas ainda espero que seja a melhor, o momento mais marcante na carreira é que seja um título de Libertadores, um título mundial aí. Deixa para mais para frente esse aí. Tá por vir ainda. Eu cheguei um pouco tarde, né? A gente foi campeão em 17, eu cheguei em 20, entendeu? Cheguei um pouco tarde, mas vai vir, vai vir. E quais conselhos você tem para quem quer trabalhar nessa área de análise de dados mesmo? Cara, a análise de dados, pro futebol, ela é muito difícil, por causa que o futebol é um lugar muito fechado. Normalmente, tu vai ver que quem trabalha com futebol é por indicação, porque tem que ser um lugar de confiança. Então, se tu vai trabalhar com analista de dados de futebol, a primeira coisa que tu tem que estudar muito, tem que ser trabalhador, não pode se acomodar, tem que sempre estar se atualizando. O futebol é muito dinâmico, a ciência é muito dinâmica, então tu tem que estar sempre atualizado, não só na tua área, tu não precisa ser um rato de laboratório, mas também tu não pode ser um cara largado, então tu tem que saber ter esse equilíbrio e entender que é importante tu se situar no ambiente. Então, o ambiente do futebol é um ambiente que tem brincadeiras, tem um momento que tem que ser sério, então tem que ter esse feeling. E quem vai seguir esse mundo, né, da análise de dados, tu não pode ser o cara que fica intocado na tela do computador, tem que saber entrar na resenha, tem que saber participar, tem que saber lidar, tu não pode falar muito técnico, tu tem que saber se comunicar, saber transparecer o que tu entende realmente e que a pessoa possa entender, porque a cabeça, às vezes a tua cabeça pode estar a milhão, tu pode estar entendendo tudo que tu tá falando, mas a pessoa da tua frente pode não estar entendendo. Então, eu acho que o futuro do futebol tende a acabar com esses pensamentos de que dado não é importante, que essas coisas. Então, o mundo do futebol hoje já é realidade, tu vai ver a Copa do Mundo virada em dados, a FIFA disponibiliza dados dos jogos, então tu já começa a conseguir estudar ali com os dados da FIFA, já entender, batendo com os artigos, então tu vai entender que o futuro já é presente. Sim. Só que alguns mercados ainda vão ser fechados, mas com o tempo, se tu te especializar, seguir esse caminho, tu pega, eu acho, posso estar afirmando assim uma coisa aqui, mas eu acho que muitas áreas vão terminar e vai acabar ficando para o cientista do esporte.
Eu acho que tem algumas coisas que vão acabar, vão acabar com o achismo. Tudo vai ter um porquê. E, claro, tu não vai pegar uma lesão, tu não vai saber 100% que aquela lesão vai acontecer. Mas o máximo de dados tu vai conseguir captar. Hoje tem diversas tecnologias. Hoje a tecnologia da Copa do Mundo por vídeo de GPS, o atleta não usa GPS mais nas costas, é tudo por vídeo, é tudo por inteligência artificial. Então, o cara que está indo para essa área, ele vai chegar no futebol. E com as entradas das SAFs, eu acho que isso tem uma entrada maior para a profissionalização dessas áreas dentro do futebol profissional. Quem quer ir para essa área é o futuro do futebol. Os fisioterapeutas, os fisiologistas, os preparadores físicos, eles vão ter que começar a se adaptar aos dados, senão eles vão ser atropelados, vão acabar parando no tempo. Então, todo profissional, se tu for ver mesmo o próprio Felipe Rabelo, que te deu uma entrevista, ele é um cara que já tem muito conhecimento, ele é um cientista também, então ele é um cara que já viu a necessidade da importância da ciência dentro do futebol. Agora, fechando esse lado profissional, vamos para um lado mais pessoal, saber algumas curiosidades aí sobre você, também relacionadas ao futebol, claro. Primeira pergunta que eu sempre faço, qual que é o seu jogador preferido? Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Fenômeno. E a sua jogadora preferida? A Marta, que é a melhor do mundo aí. Rainha Marta. Rainha Marta. Qual estádio você mais gostou de conhecer até hoje? Vou ser clubista, Arena do Grêmio. Boa. Eu já fiz o tour na Arena do Grêmio, é muito legal o estádio. Gostei pra caramba. E o estádio que você sonha em conhecer? Eu sonho o Santiago Bernabéu. Real Madrid, tá lá. Depois da reforma, então, né? É verdade. Se você pudesse criar uma estatística aí meio maluca para avaliar o desempenho dos jogadores, qual seria? Eu já tive algumas ideias, mas a principal que eu tive, assim, que é uma coisa que talvez no futuro seja mais palpável, mais acessível, é que eu faria uma análise nos treinos específicos, né, de alguns atletas. Então, vamos supor, uma finalização. Então, de 10 finalizações de cabeça que esse atleta fez, quantos gols ele fez, e conseguir fazer uma previsão de qual a probabilidade dele fazer, tendo uma chance que o jogo te demanda, às vezes, só tem uma chance. No treino tu pode ter 10, mas no jogo tu vai ter uma. Qual a probabilidade desse cara fazer o gol? Então, de melhorar essa eficácia de finalização, ou de passe, ou de cruzamento no treino, mas de uma fórmula estatística que apresentaria uma probabilidade desse cara fazer no jogo. Tentar otimizar nessa. Interessante, gostei. Alguém vai roubar isso aí, velho. Qual que é o seu filme preferido? Cara, eu vou te falar que eu sou nerdão. Eu vou pro Vingadores. E pra mim, qualquer filme da Marvel aí, eu sou viciado. Não, eu tô nesse time aí também. Qual que é o seu esporte preferido depois do futebol? Cara, eu vou pro esports. Eu gosto de Counter-Strike. Eu olho o campeonato, jogo, tô sempre. Mas se for pegar um esporte não eletrônico, assim, eu iria mais, acho que mais pro vôlei mesmo, assim, que eu tô exercendo mais vôlei, tênis. Mas acho que o vôlei mais, assim. Boa. E qual que é o seu atleta preferido também? Não vale futebol. O meu atleta preferido pega do esportes aí no CSGO, pega o Fallen, fã, assim, de tudo que ele foi para a comunidade do CSGO, assim. E, cara, do vôlei eu sou da época ali do Giba, até do Bruninho, então tem vários ali, mas eu sou mais apegado ao CSGO, assisto muito mais esportes do que esporte em si. Giba, né? Bigodão, toda Olimpíada era o bigodão lá. Era massa demais. O brabo. Qual superpoder você gostaria de ter? Cara, voar, gostaria de voar. Eu gosto de ter uma visão sempre de cima, então voar seria. Boa. Agora, a última pergunta: como você gostaria de ser lembrado? Cara, eu sou um cara muito simples. Eu gostaria de ser um cara lembrado como alguém criativo, que auxiliou realmente alguma coisa para a sociedade, um cara honesto, trabalhador. Sei para mim o que eu prezo como minha figura e sempre, por mim, sendo conhecido assim, tá ótimo.
Boa resposta. Cara, queria te agradecer mais uma vez, ter aceitado participar aqui. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Eu aprendi bastante coisa hoje, confesso. Essa parte, né, como você falou, de análise de dados é uma área nova, né? Então tem muito para crescer e muito para a gente aprender mais ainda. E fica à vontade para encerrar aí o nosso bate-papo. Não, eu agradeço. Eu gosto de falar bastante, assim, eu sou um cara que eu gosto de falar, mas eu não, dificilmente eu me dou abertura para falar, assim, eu sou um cara muito, sou tímido, mas também, às vezes, quando, que nem te falei antes, que nem um Opala, né, começa ali, não começa, é difícil ligar, mas quando vai, ele vai, é Opala 6 da manhã. Então, depois que engata, que nem vai fazer um texto. Quando começa devagar, depois que engata, vai. Então, eu gosto bastante de falar, eu gosto bastante da minha área, eu acho que é uma área que vai evoluir muito. Eu vou acabar parando no tempo, vai ter pessoas que vão me atropelar, isso eu tenho certeza. Então, o negócio é estudar, puxar mais gente para essa área, para o futebol profissionalizar, para o futebol evoluir, porque essa área, tu pode ter o melhor analista de dados, pode ter o melhor operador físico, e não necessariamente tu vai ter as conquistas, né, com o clube. Então, eu acho que conforme tu melhorar, tu otimizar, tu ter os melhores profissionais contigo, a probabilidade de tu ter conquistas é muito maior. E então, eu acho que o futebol já entendeu isso, o pessoal do futebol entendeu isso, e com o tempo a gente vai conseguir ter uma evolução, que nem eu não falei durante a entrevista, mas o atleta de futebol, um atleta parado por lesão, ele pode influenciar, tem artigos que dizem, tem um artigo lá da Premier League que um time que mais teve lesão foi o time que acabou sendo rebaixado, o time que menos teve lesão acabou sendo campeão, ou um dos que menos teve, eu não me lembro muito bem. E o atleta também é um custo, né? Um atleta, ele é um investimento, o atleta para o futebol. O atleta é um investimento. Com todo clube de futebol, ele tem o atleta como investimento. Quando esse atleta sai, se ele sai vendido, ele é um retorno desse investimento, tu tem um retorno desse investimento. Ou se ele é dispensado, todo esse investimento vira custo, uma análise mais econômica, né? Sim. Então, um atleta parado por lesão, ele é um custo, é um investimento improdutivo. Então, tu, querendo ou não, o analista de dados, ele influencia não só na parte de performance de saúde, mas também na parte administrativa, né? Então, isso eu acho que é muito legal. E o futuro é esse, as empresas vão querer esse profissional, saindo um pouco do futebol, o analista de dados, ele já é um cara no mercado, o cientista de dados é um cara no mercado já que todas as empresas estão procurando, estão precisando. Então, o cara que está indo para essa área vai ir muito bem, mas não adianta só ter a formação, tem que mostrar trabalho, tem que ir atrás, as coisas não vão vir fáceis, né? Então, tem que trabalhar bastante, seguir firme, trabalhar, baixar a cabeça, mostrar para o que veio e é isso aí. E eu acho legal, assim, do teu canal, isso aí é legal, da abertura para o pessoal, que a gente, querendo ou não, como a gente falei, os atletas são as estrelas, né? E a gente acaba ficando ofuscado dentro do processo, escondido. A gente é uma parte da engrenagem, então conseguir mostrar um pouco o trabalho é interessante, é importante para nós também. Para não perder o costume, se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei aí embaixo, se inscreve no canal também, vai me ajudar bastante, e compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Valeu pela moral, te vejo no próximo vídeo.